E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e amém saudações. Meus irmãos, se possível, se inscreva no canal, compartilhe essa obra, as demais obras nos grupos. Louvado seja Deus. Vamos, sem mais delongas, para a obra, né? Faz muito tempo que eu não posto uma obra. Tudo esperando em Deus, sem pressa. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Venha através da querida irmandade, da presença de Deus, para contar essa obra aqui. Na verdade, são duas obras. Senti esses dias de contar no grupo de serviço, né, entre os irmãos. Louvado seja Deus. O irmão perdoa aí a barulheira. Estou aqui no serviço ainda. Então passa moto, às vezes passa carro, caminhão. Os irmãos vão perdoando aí o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu já contei muitas obras, eu vou continuar uma obra de outra obra, ou seja, a continuação de uma obra que Deus fez. Quando eu trabalhava, ainda no mesmo trabalho que eu estou agora, como motorista de aplicativo, meus irmãos, que é uma porta que Deus abriu, louvado seja Deus, e já tinha muitos anos. Esse último carro agora que Deus abençoou, né, de conseguir, eu estava alugando veículo, mas o lugar que aluga, devido a um acidente, está nas obras aí, onde o Senhor apareceu em um acidente, na obra, numa dessas obras aí para trás, meus irmãos, continuação dela, tinha um carro que Deus já tinha preparado. Eu não ligo, meus irmãos, com aparência, no sentido de, você tem que comprar alguma coisa para que seja aparentemente bom, bonito. Não, eu ligo só em ficar na comunhão com Deus. E como se trata de um negócio, o que eu faço? Eu vou para a ponta da caneta para ver se aquele é um bom negócio. Ou seja, como nesse serviço que eu disse agora, faz parte dessa explicação da obra, irmão, para os irmãos entenderem. Até mesmo se você quer começar nessa questão também. Você coloca, no caso do seu carro, como sua empresa. Então você tem que ir para a ponta da caneta, saber quanto que faz por quilômetro por litro, procura saber quais que são os defeitos crônicos, né? Porque tem veículo aí que tem um defeito crônico, que direto dá o problema e etc e tal. Eu não vou citar nome nem exemplos não, mas existe. E com isso, meus irmãos, continuando a obra aqui, eu estava alugando um veículo que estava até meio carinho, mas estava dando para ir, né? Pagar o veículo semanalmente e tirar aí a provisão do sustento, porque o meu veículo que era meu, numa obra passada que está aí o desenho de um acidente, só os irmãos olharem entre os vídeos aí, que um carreteiro que estava aparentemente transtornado, drogado, sei lá o que, o jeito que ele estava lá, ele bateu, a gente tudo certinho, estava eu e minha esposa no veículo, ele bateu no nosso carro, o nosso carro foi para frente, ele foi arrastando, assim, eu chutei mais ou menos de 100 a 200 metros, irmão, lá eu falo 100, mas de vez em quando eu passo no local e dou uma olhada e falo, não, chegou quase 200 pelo jeito. E na frente do carro, da carreta, o nosso carro atravessado assim, ele arrastando a gente esse período todo. E com isso estourou a pandemia, meus irmãos. Foi nessa época, acabou o acidente, passou poucos dias, estourou a pandemia no mundo inteiro. Então, meus irmãos, eu fiquei 5 meses sem receber o valor do carro, tudo. E quando saiu aquele valor, posso dizer que eu simplesmente comi o carro, o que faltava. Tinha poucas prestações para quitar, mas eu comi o carro, porque quando chegou o dinheiro do valor do carro, debitou aquelas prestações, louvado seja Deus, e o restante, meus irmãos, imagina 5 meses sem pagar os cartões, e eu estou dando tudo graças a Deus, é para os irmãos entenderem essa obra. Aí com isso, meus irmãos, aí chegou essa parte, eu precisei, lutei bastante, aprendi muita coisa sobre outros tipos de negócio, marketing digital, abri um e-commerce, graças a Deus, com a ajuda de Deus e a sabedoria que Deus dá, na unha,
E aí os irmãos sabem de outra obra aí, que o Senhor, depois de muito tempo depois, falou que tinha reprovado. Tá tudo nas obras, meus irmãos. Como a vida é uma só, louvado seja Deus, tô falando uma só assim entre nós. Então é continuação de tudo isso, meus irmãos. Aí um hacker clonou minha página, etc e tal. Vendi bastante, graças a Deus, aprendi bastante. E eu falo para os irmãos, a maioria das pessoas que vendem curso, a maioria é tudo farsante, meus irmãos. Não caia nesse negócio, não. Não existe esse negócio, fique milionário com seu celular, não. Falo com todo respeito, viu? Então, assim, continuando, que essa não é a obra continua agora. Fui trabalhar, voltar para o meu trabalho, a hora que sobrou só o valor de alugar o carro, voltei para o trabalho, dei graças a Deus que o Senhor abriu essa porta. Mas aí, meus irmãos, como o mundo é mundo, o local que alugava, depois de eu trabalhar quase um ano, aumentou o valor. E eu continuei, porque é a porta que Deus abriu. Vai passar um ônibus aqui, os irmãos perdoam aí, vou tentar abafar aqui. Aí, com a continuação da obra, continuei, né? Um veículo e tal, já tinha trocado algumas vezes o veículo, porque o bom do aluguel é que você, se você não foi o causador de algum defeito, alguma coisa, você vai lá, troca o carro, ou vai lá, tá. De repente eles aumentaram de novo, já estava o valor alto, muito alto. Aí eu fui continuando e tal, e de repente eles aumentaram para um valor, irmãos, na faixa aí de quase R$ 2.300 o aluguel. Isso para motorista de aplicativo, irmãos. Eu costumo dizer que os olhos foram maiores que o estômago, que a cara, como diz o outro. E eu fui para orar a Deus, onde eu conto uma obra aí. Falei, Senhor, e agora, né? Aumentou tipo assim, do que era antes. Vou chutar aqui meio por alto. Aumentou um quarto. Ou seja, 25% do valor que era outrora. Isso aí porque já vinham aumentado ali uns 20%, depois mais esses 25%, né? Eu tô falando assim leigamente. E eu fui orar a Deus, falei, Senhor, assim não vai dar para continuar, né? E é a porta que o Senhor abriu. E fui fazer uma caminhada de manhã orando a Deus. Falei com o Senhor uma vez, igual se você escuta bastante obra, o Senhor me deixa preocupado. Graças a Deus, no máximo 4 dias. No máximo 4 dias, o Senhor entra com provisão, o Senhor entra com o que precisar. E eu dou glória a Deus. Os irmãos perdoam que tem 2 senhoras lá atrás gritando, elas não conversam, uma do lado da outra, elas gritam. Se sair no áudio, os irmãos perdoam. Aí com isso, meus irmãos, a minha vida é um livro aberto. Eu sou simples, do jeito que os irmãos estão vendo aí. Louvado seja Deus. E contudo, meus irmãos, fui orar a Deus, fui falar com o Senhor. E com isso, eu falando com Deus, falando com o Senhor, no primeiro dia na caminhada de manhã, e continuei trabalhando naquele valor todo. Eu já não achava tão justo o valor que pagava devido ser aluguel, né, para trabalho, que era outro valor completamente diferente. Os irmãos têm uma noção, começou com na faixa de R$ 1.200 por mês, e num pouco prazo assim foi para 2.000 e quase 300, irmãos. Mas quando eu fui começar, já estava na faixa de 1.400, 1.500 o aluguel por mês. E com isso fui falar com o Senhor o primeiro dia, continuei trabalhando. Aí fui fazer a caminhada de madrugada de novo, de manhãzinha. Senti de conversar com o Senhor novamente em oração. Não é repetição, irmãos, é falar com Deus em oração. Oração é eu falar com o Senhor. No terceiro dia, meu irmão, senti falar com Deus de novo, com o Senhor. Beleza, e fui tocar o barco, tocar, né, a vida que segue. E com isso, meus irmãos, precisou fazer uma manutenção naquele veículo, troca de óleo. E fui naquele lugar lá que eles indicaram para ir. E lá, irmãos, vendia veículos, né? É um lugar melhor do que muitos lugares aí mais simples, né? Empresa bem grande. E com isso, meus irmãos, eu busquei do Senhor e um rapaz, ele sentiu muita felicidade de me atender, porque eu estava olhando os carros lá, né? Só por olhar. Ele falou, você está querendo comprar um? Eu falei, rapaz, queria até que eu quero, mas o negócio é a condição, né? Meus irmãos, o Senhor pôs uma felicidade tão grande dele me atender, e eu já tinha ido ali muitas vezes, são quase 2 anos, trabalhando com um carro alugado. E eu senti uma felicidade tão grande, e senti a felicidade dele, na verdade. Ele sentiu uma felicidade tão grande de me atender, com todo o cuidado, carinho, e eu senti que aquilo ali veio da parte de Deus.
porque eu já tinha ido ali muitas vezes, ninguém estava nem com nada e tal, e eu senti aquilo da parte do Senhor, aquela felicidade. Naquela felicidade dele, eu me alegrei porque eu sabia que o Senhor cuida de mim. E ele foi olhando, eu fiz alguns test drive em algum veículo para ver o que ia dar, não gostei. Às vezes eu via bastante defeito e tal, porque nós que trabalhamos com o veículo, nós às vezes, só de andar a gente já sabe que pode ter um defeito na embreagem, pode ter um defeito na aceleração, pode ter um defeito nos bicos ou nas velas, alguma coisa de injeção. Isso é aconselhável você pegar até alguém aí que trabalha nesse ramo para te ajudar a fazer um test drive, um carro que você quer comprar. É um conselho, que seja uma pessoa, um servo de Deus, né? Com bom caráter, louvado seja Deus. Não vou entrar nessa parte. Aí com isso, meus irmãos, ele olhou assim, viu um veículo, ele falou: olha, eu tenho esse aqui, ele chegou para mim agora, ele não está nem no meu sistema e tal. Hora que eu olhei no veículo, meu irmão, por nada, não foi por nada, eu senti no meu coração, é esse. Eu senti uma felicidade, uma alegria tão grande. Eu falei, aí eu fingi que não dei a mínima, falei, mas esse aí é muito caro. Aí ele falou, quanto você está querendo pagar de prestação? Eu falei, olha, no mínimo, seria o que eu pagaria de aluguel, né? Porque se essa porta foi a que Deus abriu, porque eu sei que foi, então o Senhor vai ajudar nessa parte. Aí ele olhou e falou assim, mas você gostou dele? Aí abri, estava tudo sujo por dentro, que eles não tinham arrumado ainda, era um carro seminovo, né? Aí eu dei uma olhada nele, eu acho que era de mulher, que tinha marca de unha no chão, parece que tentou tirar alguma coisa de cutícula, que trem, carro de mulher mais ou menos. Aí eu peguei e falei, até que eu gostei, mas meu coração estava assim, é esse. Mas eu senti uma alegria, uma paz tão grande, meus irmãos, é esse. E foi uma confirmação, e eu não estava nem buscando confirmação, mas eu estava olhando, sabe? Aí eu falei assim, eu posso fazer um test drive? Ele falou, pode. Aí eu peguei e falei assim, então vamos dar uma volta. E demos uma volta, e estava com combustível baixo, eu já notei já que precisava fazer uma limpeza de bico, alguma coisa ali no sistema os irmãos entenderam. É porque tá uma barulheira aqui em minha volta, que tá me tirando a concentração da obra, irmãos. Aí com isso, meus irmãos, tudo faz parte da obra, meus irmãos, não perdoa. E com isso, meus irmãos, eu olhei e tal, eu falei, eu gostei desse carro, ele tá bem sujinho, tá assim, precisando tirar, tinha uns vidros fumê bem escuro mesmo. Eu falei, preciso tirar isso também se der certo, eu não gosto dessas coisas. Tem que ser, no mínimo, um pouquinho só, transparente, se possível. É só para tirar os raios UVs do sol e tal. Eu falei, a gente pode dar um jeito nisso tudo aí. Inclusive mandar lá para dar uma olhada limpar esses bicos, ver essa parte aí que você falou aí e tal. Então tá bom, mas será que dá? E ele pegou e jogou meus documentos, pediu lá no sistema, falou, aqui para nós aqui dá que pode ser aprovado. Você quer que passe a ficha? Aí eu peguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, passa essa ficha, vamos ver se vai dar certo. Aí enquanto isso eu levantei, fui dar uma olhada lá no veículo e tal, tô olhando aqui, dali, olhei uma coisinha aqui, outra ali. Aí num prazo de 15 minutos chegou falou que uma pessoa ia lá olhar, né? Aí que não chegou assim, falou, o carro é aquele ali, mas tem um rapaz olhando. Mas ele tinha me falado que realmente ia chegar alguém para olhar, algum cliente dele. Aí a hora que ele foi falar do carro pro cara, a mulher falou, a ficha dele foi aprovada. A obra que Deus fez, meus irmãos. Não tinha condição, não tinha jeito, irmão. O senhor fez essa obra. Eu falei, foi aprovada? Foi só o senhor assinar aqui que o carro é seu. Aí nós vamos fazer um laudo cautelar, um negócio assim, um negócio que faz um laudo lá para ver que se o carro já foi batido, não foi, me fugiu, uma vistoria que a gente paga, né? Eu tive que pagar essa vistoria. Eu falei, mas antes da gente assinar, eu quero fazer um test drive maior. Aí falei até para eles, preciso ir lá na minha esposa, que dava assim uns 15 quilômetros dali. Aí já era mais de 6 horas, falei, não, pode ir lá. Aí fui eu e o rapaz, o vendedor, aí eu fiz um teste maior no carro e tal, eu comprovei que precisava dar uma mexidinha ali naquela parte que eu falei, e o senhor fez essa obra, irmãos. Agora continua a obra da onde que o senhor falou. O senhor fez. Aí demorou, eu peguei o carro arrumadinho e tal. Beleza. E agora, irmãos, chega a parte. Contei tudo isso para os irmãos ver. Eu não tenho vergonha de falar que tudo que eu tenho, tudo de bom que o senhor possa me fazer ter, foi o senhor que me fez. Não é pela minha mão forte. Não é porque ele é mais bonitinho, mais feinho. Não é por isso.
é pela comunhão, por pedir a Deus. A palavra em Mateus, eu acho que 6 ou 7, capítulo, né, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e encontrareis. Porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta abrirá. Mas, meus irmãos, é você que tem que tomar a iniciativa de ir lá bater na porta do Senhor. É você que tem que tomar a primeira iniciativa de pedir a Deus em oração. É você que tem que tomar a iniciativa de buscar, de procurar em Deus, procurar a comunhão com o Senhor. É você, meu irmão. O Senhor está pronto para te ajudar, para te ouvir, para te amparar, para te direcionar, para te repreender às vezes também, para te orientar principalmente, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, isso aí o Senhor abençoou tudo através da oração, de pedir dela pela misericórdia de Deus. E com isso, meus irmãos, quando eu peguei o veículo, eu estava contando agora há pouco para uns irmãos, eu parei em frente a um posto que eu precisei abastecer, que eles tiraram o álcool quase todo do carro. Aí eu abasteci, parei do lado do posto assim, olhei para o veículo, sabia que a prestação era muito puxada, muito cara, irmãos. E chorei para Deus em oração. Falei: Senhor, eu não pesquisei quanto que o veículo faz por combustível do álcool, de gasolina. Eu não pesquisei se o veículo tem algum vício. Eu apenas fui. Segundo, eu entendi que o Senhor estava me ajudando naquela parte. E a melhor coisa, mas Senhor, se o veículo der uma coisinha ali, outra aqui, eu não sei, Senhor, porque já está tão puxado, Senhor. E eu não sei se ele é econômico. Faz, Senhor Deus, essa obra, me ajuda. Chorando a Deus, meus irmãos. Chorando ao Senhor, não tem vergonha de falar não. Tudo que tenho, que sou, coisa de bom, de melhor, foi Deus que me deu. Foi o Senhor que me deu. E assim como eu contei em umas obras anteriores, quando o Senhor falou para mim: visita a minha igreja, e me falou que a igreja Congregação Cristã no Brasil era a igreja dele, e eu volto a dizer que esse canal não tem nada a ver com essa denominação que eu falei, não tem, ninguém pediu para dizer nada, entendeu? Isso aqui é uma obra avulsa, uma obra que Deus fez. Eu sinto te contar porque está na obra, meus irmãos. Aí, e essa igreja que eu falei é aquela do véu, que as mulheres usam véu, mas se você quiser ir visitar, quiser ir para servir o Senhor nessa denominação, não precisa usar o seu véu não, deixa que o Senhor vai te pedir no momento certo. Deixa que o Senhor fale com você, vai do jeito que você fosse na sua. Louvado seja Deus. Santo é Deus, irmãos. E você, homem também, vai do jeito que você fosse na sua, com as vestimentas que você fosse na sua lá. Louvado seja Deus. Deixa que o Senhor te molde, te lapide, te oriente sobre as coisas. Deixa que o Senhor fale com você. Louvado seja Deus. Aí, meus irmãos, eu chorei ao Senhor. Como o dia que o Senhor falou para mim, depois de achar a igreja de Deus aqui na terra, o Senhor virou para mim e falou para mim voltar na onde que eu estava, né? Porque lá eu era chamado de pastor de outra denominação evangélica. Aí eu chorei pro Senhor como aquela criança que não quer soltar da barra da calça do pai, não quer largar o pai de nenhum. Chorei para Deus. Não, Senhor, não faz eu voltar para lá não. Agora que eu te encontrei, meu Senhor, não, por favor, deixa eu ficar. E fiquei, meus irmãos, com a ajuda de Deus. Nesse dia eu chorei pro Senhor, falei: Senhor, me ajuda nessa parte. Eu não faço nem ideia, o veículo é caríssimo, Senhor. Irmãos, essa obra é para... Irmão, perdoa aí, tem umas pessoas que põem umas barulheiras no carro, na moto, não sei para que isso, mas tudo bem. E, irmãos, essa obra toda que eu contei foi porque eu abasteci, e eu já vou para quase 2 anos, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, com o veículo. Meus irmãos, eu não vou falar qual veículo que é não, mas é um veículo caro. Meus irmãos, é só o Senhor na minha vida mesmo para me ajudar em todas essas partes. E com isso, meus irmãos, com 2 anos, quase 2 anos com o veículo, sabe o que eu já fiz? Sabe o que eu já arrumei no veículo? Toda honra e toda glória seja o Senhor. Eu vou falar isso porque o Senhor me ajudou e me ajuda. Meus irmãos, eu só mandei no torneiro para arrumar uma pinça do freio do lado direito. Para quem não entende,
tem todo o aparato do freio que segura a pastilha, que faz ter a frenagem através do disco, né? Que a pastilha aperta o disco de freio e faz o carro parar. Então aquela parte da pastilha, que segura a pastilha, tem vou dizer assim, um parafusozinho de metal que ele deu uma folguinha. Então foi no torno pro torno só arrumar aquela folguinha. É quando você está dirigindo o seu carro e você passa num terreno, uma rua caroquenta e faz aquele barulho de bem de levezinho, sabe? Se você frear, você nem escuta mais. Em 2 anos, irmãos, tirando o que é normal de desgaste de um veículo, eu mandei arrumar isso aí em 2 anos. E é o que? Eu ando de 150 a 250 quilômetros por dia nas ruas aqui de Uberlândia, que são a maioria caroquenta, buraquenta. Nossa, o prefeito já ajudou bastante aqui. Mas eu vou te falar, a maioria das ruas que não são principais é buraco, é caroquenta. O pessoal vem fazer um asfalto, aí faz um alto relevo. Nossa, é desse modelo, irmãos. Se não for as ruas principais, meus irmãos, até nas ruas principais estão assim várias, mesmo ter arrumado bastante. Eu reconheço que o prefeito arrumou muito, ajudou muito nessa parte, graças a Deus, porque eu também orei ao Senhor pedindo nessa parte e consegui falar com o prefeito me ouviu, porque não é eu, é o Senhor que me ajuda em todo o tempo, não sou eu, meus irmãos, é o Senhor que me ajuda, o Senhor que me orienta, toda honra e toda glória de tudo é o Senhor, eu dou ao Senhor que me ajuda. E o carro, meus irmãos, que é um carro sedã grande, irmãos, ele, quando eu ponho um álcool que é um álcool bom, ele faz mais de 13 quilômetros dentro da cidade. Tudo é o Senhor que abençoa, é o Senhor. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes, inclusive eu contei uma outra obra aqui agora que eu vou contar, essa é a segunda, para os irmãos entenderem tanto que o nosso Deus é nosso Deus. Você tem que pedir, não é o seu carro que é bom, não é a sua empresa que é boa, não é o seu serviço, não é os seus trabalhadores que são bons. Claro, se você contratar servos de Deus que não tem preguiça de fazer o que é bom e certo diante de Deus, você vai ter um diferencial na vida, um diferencial na sua empresa. Mas, irmãos, não são as pessoas, não é o mundo que é bom, não é o aparelho que você compra que é bom, não é, é o Senhor que é bom. É o Senhor que não deixa estragar, é o Senhor que faz prosperar, é o Senhor que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. É o Senhor, não somos nós, irmãos. Então o que aconteceu? O Senhor colocou a mão dele em todas as formas, fez um carro sedã, grande, ele fazia quase 14 quilômetros por litro, quando o álcool é bom, no álcool, dentro da cidade, irmãos. É o Senhor que todo mês a mês me ajuda a pagar as parcelas, irmão. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me socorre, que te socorre. Quando tudo parece que vai dar errado, você está clamando na comunhão, está esperando o Senhor aparece, irmãos. Fica esperando em Deus, fica na comunhão com o Senhor. Fala com o Senhor, se nada estiver dando certo, irmão, chora para Deus. Não chora para as coisas, não chora para as pessoas. Como diz outro, não chora as pitangas por aí não, irmãos. Vai congregar. Se der vontade de chorar, de clamar, como um filho chora, precisando do leite, precisando do Senhor, chora para Deus. Fala com o Senhor na sinceridade do seu coração, irmãos. É sim que o Senhor nos ajuda muito. É sim que o Senhor põe a mão dele também. Irmãos, na continuação da palavra lá, do que pede recebe, do que bate a porta abrirá, do que busca encontra, o Senhor continua dizendo, vós sois tão maus, e sabeis dar bons presentes aos vossos filhos. Quanto mais o Senhor, que é bom. Deus é bom. Por acaso, se o filho lhe pedir, vou falar outras palavras, um pão, você acha que o Senhor vai dar uma cobra? Se pedir, vamos pôr uma sopa, lá não diz sopa, mas o Senhor vai dar uma pedra, irmãos? E lá diz, vós sois tão maus, e sabem dar bons presentes aos vossos filhos. Quanto mais o Senhor, que é bom. Irmãos, o Senhor já provou o seu amor. Enviou o único Filho, o Filho unigênito de Deus, por todos nós, por amor de nós. Não que Ele não ama o Filho. Nossa, Jesus amado. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, mas o Senhor já provou o amor dEle. E Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Irmãos, eu poderia contar muitas obras com esse veículo. Muitas obras. Muitas, mas muitas vezes. E algumas eu conto.
Inclusive tem uma aí que tá assim, que o senhor falou para mim assim, pega ele e leva para casa. Eu estava no veículo comendo. Irmãos, esses dias, por exemplo, como nós todos, nós estamos passando meio apertado financeiramente, a maioria, devido a tantas coisas do ano 20, de 2023 para frente. Mas eu não vou entrar nessa parte. Mas eu sei que muitas pessoas estão passando apertado por suas escolhas, muitas das vezes, né? Então, meus irmãos, não vou entrar nessa parte. E nisso, meus irmãos, eu tinha acabado de pagar umas contas imensas, imensas mesmo. Louvado seja Deus. Não vou entrar nessa parte também, mas eles são muito grandes. E eu saí para comprar alguma coisa, né? Eu trabalhando, eu falei, tem que passar ali e comprar aquilo ali. A hora que eu voltei pro veículo, que eu destravei o pliplique dele, né, do negócio, irmãos, os vidros não abaixaram depois, não fizeram nada. Eu falei, nossa, e agora? Como que eu trabalho com isso? Meus irmãos, eu acho que eu estava com, já resumindo lá pro final, uns 30 e poucos reais no bolso. Porque para mim convém pagar primeiro as contas, né? A gente vai saudando aquelas ali, ultimamente agora, né? Aquelas ali mais urgentes, emergência, umas que dá para esperar um pouco. A gente vai deixando, eu falo com todo respeito, tem que pagar em dia, ou adiantado, bom dia. Em dia ou adiantado, irmãos. Mas eu reconheço entre os irmãos que esse ano de 2023, 2024 não está brincadeira. Não vou entrar nessa parte. Para todas as empresas, empresários, empreendedores, não está brincadeira. Se eu pudesse, eu queria já me aposentar. No ano de 2023 já estava com um plano de 4 anos e 10 meses para aposentar, mas aí depois não deu certo, irmãos. Mas eu tenho esse plano, eu tenho essa meta que eu sei como faz de uma forma privada, irmão, sem precisar de governo, sem precisar de nada. Mas tudo bem, irmãos, voltando aqui, e os vídeos não fecharam. Eu falei, como que eu vou fazer? E agora? E como eu tenho um pouco de experiência, Deus já me fez ter experiência, sabedoria um pouquinho em veículo, eu pensei, deve ser algum fusível. Já fui procurar saber onde eram os fusíveis, aonde que era a parte dos fusíveis dos vidros de subir e descer. Já fui perto de uma elétrica, onde eu sabia que poderia vender os fusíveis. Já retirei os fusíveis, que eu já ando com as ferramentas que eu posso usar no carro, eu já ando lá no porta-malas, né? As principais e tal, de trocar uma lâmpada, de não sei o que, um alicate menor, um alicate bico e tal, e por aí vai. E também ando com as lâmpadas já aqui no porta-luva, lâmpada de farol, das traseiras, da cor certa. Isso aí é bom a gente ter essas coisas, né? Principalmente se o carro for sua empresa. Então você compra no atacado às vezes mais barato, lugar mais barato, a distribuidora. E com isso, meus irmãos, tudo faz parte. Os irmãos perdoam da obra tão grande assim, mas tudo faz parte. E já fui atrás, achei os fusíveis. Não eram os fusíveis, já vi que não era, mas eu falei, eu vou trocar por via das dúvidas. Troquei, não era. Troquei uma fase ali também, que é um maiorzão, um quadradão grandão. Também não era, custei achar. E na hora que eu fui achar, que eu fui passar no lugar que eu comprava direto, a moça falou que custava ali na faixa de 50, quase 60 reais. Eu já pensei, falei, vixe, eu não tô com esse dinheiro agora. E agora? Sempre esperando em Deus na comunhão. Aí aconteceu um monte de rebuliço, umas coisas lá, umas conversas, não sei o que, daqui, dali. Aí uma moça veio e falou, não, você tá procurando a peça errada. Eu nem tinha falado nada, irmãos. Lá eu tinha nome, né? Tem nome, graças a Deus, que se precisasse eu poderia comprar no boleto. É um lugar que eu compro direto. Uma distribuidora. E com isso, meus irmãos, o irmão perdoa a barulheira aí, tem um monte de criança passando. E com isso, meus irmãos, a outra moça chegou e falou assim, não, você está procurando errado, não é isso aí não. Eu já estava com a peça na mão, ela olhou e falou, não, é 11 e uns quebradinhos, 11 e uns centavos. Eu falei, não, isso eu vou pagar à vista. Olha, Deus vai fazendo a obra, eu precisava daquilo, por mais que eu não precisasse, como eu achei que eu precisava, o Senhor já fez a obra, de 50 e tanto, quase 60, abaixou para 11 e pouquinho. Aí comprei, troquei, também não era aquilo. Aí eu pensei, falei, Senhor, e agora? E tem uma autoelétrica, que na minha opinião é a melhor da cidade, que eu não vou citar nada aqui. Eu peguei e falei assim, quer saber? Senhor, eu não tenho condição, lá também eu não tenho nome, porque eles não vendem no boleto. Mas eu vou lá, é o único lugar, eu preciso ir, porque eu preciso arrumar para me trabalhar. Vou ligar para minha esposa, porque minha esposa também trabalha, né? Louvado seja Deus, vou conversar com ela. Talvez ela possa me emprestar alguma coisa, se ela tiver uma condição, até a hora que eu receber, eu pegar o valor aqui, passar para ela. E fui lá, meus irmãos. Cheguei lá, faz tudo parte da obra, esses minuciosos
momentos, irmãos. Quando a gente conta nas testemunhas, a gente resume muita coisa é resumida. Porque, aliás, né, nós não podemos tomar todo o tempo da testemunhança. Nós temos que resumir direto ao ponto na obra que Deus fez. Eu creio assim, que é um testemunho e não um testemunho. Um testemunho que o que o Senhor fez na sua vida para edificar a igreja. Se o Senhor tocar de contar também, né? Não é só vou lá contar por contar. Porque talvez, se for lá contar por contar, tira o momento que o Senhor já tocou no coração de um irmão, de uma irmã, para contar uma obra que Deus fez. Porque se o Senhor conta, os irmãos estão servindo a Deus contando, e como eu estou servindo a Deus aqui contando essa obra. Eu não sei, mas o poder é de Deus. Eu não sei porque o Senhor está mandando contar, mas o Senhor sabe. Louvado seja Deus. Do mesmo jeito que o Senhor te fizer saber para mandar essa obra para alguém, irmãos, não questiona. Manda, louvado seja Deus. Ou qualquer outra obra de Deus. E aí com isso, meus irmãos, cheguei lá, conversei com o rapaz, que era meu amigo, mas assim, amigo assim, de eu ir lá várias vezes, né? Algumas vezes, na verdade. Vi que ele estava provavelmente passando alguma coisa, mas é um lugar muito grande, cheio de vários eletricistas lá. Ele falou que não poderia abrir, não poderia mexer, não poderia ver, que provavelmente seria um negócio de controle. Quando você liga o negócio do pli-pli, né, que você trava o carro, ele sobe os vidros. Ele falou, poderia ser aquilo ali, que deveria que olhar se tinha como arrumar ou tinha que comprar outro, mas ali não podia, porque estava todo mundo para o almoço, que para eu voltar, mais ou menos ali eram uns 40, 50 minutos daquele horário que eu estava ali, que não tinha ninguém para olhar, estava no horário de almoço. E eu pensei, falei, tá bom, então eu volto depois, eu vou almoçar primeiro. E com isso, meus irmãos, tudo faz parte da obra, meus irmãos. Eu não tinha como trabalhar, fiquei como que preso naquela situação e fui procurar um lugar para almoçar. Foi até um lugar aí de uma obra que eu não contei, o Senhor me fez saber, de um lugar que eu não sabia que tinha, mas eu precisava, eu não sei como que chama, não sei se é abstinência, não sei o que é, mas eu estava numa fome um dia tão grande que eu comecei a tremer de fome. Tão grande, a gente vai passando o tempo, não vai procurando o que comer nem nada, e o Senhor me visitou e pôs no meu coração, vamos dizer assim, a gente fala que a gente tem uma visão espacial, para quem entende, né? Muitos dizem que mulheres não têm muita visão espacial. Por exemplo, você sabe que você tem que ir para tal lugar, na sua cabeça fica naquela direção X, então você vai indo para lá, entendeu? Você vai chegar lá certinho. Quem tem visão espacial sabe o que eu estou dizendo. E se você tiver visão espacial, você comenta aí qualquer coisa aí. Louvado seja Deus. Lembrando que esse canal não é para entretenimento, viu, meu irmão? Só estou tentando interagir com os irmãos. Aí, meus irmãos, resumindo um pouquinho, e o Senhor me mostrou falando que para mim, no meu coração, dando a me entender que ali tinha um lugar de almoçar. Irmãos, eu estava tremendo literalmente, de fome. Eu nunca tinha, só uma vez, se eu não me engano, uma vez ou outra tinha acontecido isso comigo. Eu achei estranho, mas eu estava com tanta fome que eu estava tremendo. E eu achei aquele lugar ali, achei não, eu parei lá, o Senhor falou para mim, ali na esquina tem um lugar de almoçar. Irmãos, eu parei de frente, eu falei, mas na onde que tem? E olhando e buscando e não conseguia ver, de repente eu olhei, não tinha nada escrito, mas era um self-service, e bom, self-service bom, irmãos. Eu falo já lá pro final da obra, dessa obra aqui. E eu desci e em todo lugar bom, não é baratinho, você não vai achar lá marmitex de R$10, né? Falo com todo respeito. E eu juntei ali os que eu tinha ali e falei, me dá um marmitex aí, por favor, porque eu sei que o marmitex era mais barato, mais em conta, mas já me satisfazia o que eu precisava de comer. Irmãos, pensa na comida boa, que o Senhor me fez saber daquele lugar. Eu não sabia que tinha, irmãos. Eu falo isso com toda a verdade, meus irmãos. E depois disso, isso foi uma obra já, irmãos. Eu comi e fiquei top, irmão. Parou aquilo ali, até comentei com a minha mãe. Na época a gente estava conversando pelo WhatsApp, porque eu estava com tanta fome, estava tremendo. Tá. E voltando para a obra. E fui naquele lugar ali, comida boa, gostosa, irmãos, gostosa. Nossa, um feijão, uma delícia, comida muito gostosa. E pensei, eu vou passar lá, e eu já tinha abastecido também, irmãos. Então, ou seja, eu estava com pouquíssimo dinheiro. Paguei uma conta enorme de grande, né? Nas condições que Deus deu e ajudou. O Senhor me ajuda em tudo. Irmãos, o Senhor me ajuda em tudo. Não fica pensando, irmão é rico, eu sou rico em Deus, porque o Senhor é o meu tesouro, é o meu maior tesouro. Então eu sou trilionário com o Senhor ao meu lado, meus irmãos. Mas eu tenho que trabalhar todos os dias, às vezes 12, 14, 15 horas, 16 horas às vezes por dia, meus irmãos. E eu dou graças a Deus por tudo isso, meus irmãos. Louvado seja Deus. Agradeço muito a Deus que tem me ajudado. E com isso, meus irmãos, peguei o marmitex,
Pensei, né? Continuando a obra aqui. Enquanto o rapaz lá não abre, eu vou pro posto de gasolina, vou comer ali e tal, e a hora que der o horário certinho eu desço pra lá. E assim eu fiz com a graça de Deus. A hora que faltava 20 minutos eu fui pra lá, irmãos, lá pra autoelétrica. Cheguei lá, no tempo tudo assim, na comunhão com Deus, irmão. Só quem anda na comunhão com Deus sabe o que eu estou dizendo. Tudo na comunhão, irmão. O senhor tocou, vai para lá agora, eu fui. Tudo na comunhão, irmãos. Cheguei lá com 25 minutos de antecedência, já pus o carro para dentro. Então, onde estava na comunhão com Deus? Eu até fiz um monte de baliza para lá e para cá, para pôr na... Tinha espaço de sobra, irmãos. E coloquei lá. Interessante isso que eu estou falando, que eu não tinha observado isso. Aí desci do carro, tô lá, sentei numa escadazinha subindo. Aí chegou um rapaz lá, no que chegou um rapaz, o senhor me visitou e falou assim, ele é seu irmão. E eu peguei e já desci da escadazinha que eu estava sentado assim, já fui pro rumo dele. Aí eu falei assim, boa tarde, tudo bem com o senhor? Ele olhou para mim e falou, boa tarde, tudo. Aí eu falei, o senhor que é crente, lá da congregação cristã no Brasil? Ele olhou para mim assim, com espanto, sabe, assim, espantado. Falou assim, eu sou. Eu falei, a paz de Deus, meu irmão. Aí ele, amém. Irmão, mas que felicidade que subiu naquela paz de Deus. Ele, amém. Eu falei, tá tudo bem com o irmão? Ele falou, tá tudo bem, graças a Deus. Olhou para mim assim e falou assim, qual que é o seu problema? Eu falei, não, irmão, esse aqui é meu carro. Expliquei para ele, não tá subindo os vidros, a hora que liga ele, a hora que dá a partida, a hora que liga a chave. Aí ele falou a mesma coisa do cara, deve ser o módulo lá de não sei o que, do alarme que não sei o que. Eu vou dar uma olhada pro irmão. Eu falei, não, irmão, faz o seguinte, eu sei que o irmão tá chegando ao almoço, provavelmente mais cedo um pouquinho. Faz o seguinte, então o irmão que vai olhar meu carro, tá bom? Mas vai lá, faz se tiver que fazer, se tiver que ir no banheiro, escovar os dentes, qualquer coisa com o irmão. Fica tranquilo, eu tô aqui parado, irmão. Eu vou ficar aqui só na comunhão, tranquilo. Ele, então tá bom, irmão, depois eu volto. Saiu, e eu fiquei na comunhão. Fiquei ali na comunhão, orando, pedindo a Deus, porque não tinha condição, irmãos. Não tinha condição. Se eu tivesse, já adiantando um pouquinho a obra, se eu tivesse, eram uns 20 e poucos reais, irmão, no bolso. Eu já estou resumindo lá no final, que eu não ia contar agora, eu ia contar no final. É só isso que eu tinha. E depois eu ia ligar para minha esposa, ver se ela tinha como me ajudar nessa parte. Mas, irmãos, aí vem um outro rapaz, que eu não senti felicidade nem paz dele mexer no meu veículo, no veículo que o senhor preparou. E ele sentiu isso também, mas ele veio com toda a vontade de querer trabalhar, eu notei isso, mas não era para ele pôr a mão. Não falei nada com ele, só que ele também sentiu que não era para ele pôr a mão. Passado um momento, uns minutos a mais, uns 10, 12 minutos, eu olhei na comunhão com o senhor, veio um rapaz igual aquele rapaz que era um irmão, mas parece que a versão mais nova dele, né? E olhou, já me saudou. A paz de Deus, meu irmão. O irmão que é do carro aqui e tal? Eu falei, sou eu. Amém, meu irmão. Tudo bem com o irmão? Rapaz, uma felicidade entre nós dois. Louvado seja. Tudo bem. O que aconteceu? Eu expliquei para ele. Ele falou, provavelmente é o módulo, mas vamos fazer uns testes aqui. Aí começou, pediu para abrir o capô. Isso tudo faz parte da obra, irmão. Eu abri o capô e ele começou a mexer. E eu lá de longe, né? Assim, não tão longe, perto do carro. Olhando e tranquilo ali na minha, porque eu sei que o Senhor está na minha obra, está na minha vida o tempo todo. E pensando, Senhor Jesus, e agora? E ele mexe daqui, mexe dali, abre daqui, abre dali, vai daqui, vai dali, e tenta levantar e desce não sei o quê. Aí de repente, e nisso, eu perguntei qual era a comum do irmão, e ele perguntou da minha, a gente conversando a felicidade ali e tal. Contei uma obra, senti de contar uma obra para ele, pequena, que o Senhor deu para te contar lá. Ele olhou para mim e falou, peraí, só um pouquinho. Aí foi lá perto da bateria, eu expliquei para ele que havia outra obra também, meu irmão, meus irmãos. Tinha dado problema na bateria, ela tá na garantia, aí eu peguei uma bateria nova na garantia, né? Ou seja, usar uma bateria 0 km de novo na garantia. Falei para ele que havia acabado de trocar a bateria alguns dias, depois começou esse problema. Eu fui lá na bateria e olhou. É um fusível, irmão. Um fusível ele deu folga, porque eu acho que o cara colocou de qualquer jeito, e ele ficou meio solto, aí no ir e vir não pegou a aderência ali que deveria pegar. Ele colocou o fusível e falou, seus vidros estão de um lado ali, parece estar meio pesado, eu vou lubrificar os vidros. Posso? Falei, pode, irmão, fica à vontade. E já pensei, Jesus amado, mas essa agora vai ficar mais caro, mas como? E o senhor me visitou antes disso, irmãos. Eu estava lá antes do irmão chegar, eu esqueci de falar essa parte para os irmãos, muito importante.
Eu estava na escada sentado antes do irmão chegar lá, que ele chegou de moto, que o senhor falou para mim que ele é o meu irmão, ele é o seu irmão. Aí o senhor me visitou enquanto eu orava a Deus, falou para mim assim: isso daí não é nada, fica tranquilo. Falou desse jeito para mim: isso não é nada, fica tranquilo. Aí, por isso que eu me lembrei dessa parte que eu contei agora. Porque a hora que ele falou que era para lubrificar os vidros, eu pensei, vai ficar mais caro. Não, mas o senhor me falou que isso não é nada, fica tranquilo. Eu vou ficar tranquilo. Não, irmão, pode lubrificar lá, por favor, faça essa gentileza para mim. Mas a hora que o irmão falou que era um fusível já, que eu não contei antes que o senhor havia me falado, fica tranquilo, não é nada, isso não é nada, fica tranquilo. Irmãos, eu já estava tranquilo quando o senhor me falou isso. Eu escutei o senhor me falando isso. Fica tranquilo, isso não é nada. Aí o irmão olhou, achou o fusível, colocou o fusível de novo, testou os vidros, estava bom. Falou dessa lubrificação dos vidros, que é um líquido que ele vem borrifar lá, tipo um Altilube, mas não é Altilube, viu, irmão? Não faz isso não. É um outro líquido lá de lubrificar e também não é aquele pozinho. Eu achei que fosse aquele pozinho de lápis lá que eles colocavam. Não, é um líquido próprio para isso. Fica muito bom. E ele fez um tempão nos vidros. Os vidros estão subindo super rápido agora, graças a Deus. Já passou várias chuvas. Aí nós contamos uma obra, ele contou uma obra, eu contei outra obra. E aí ele falou para mim. Aí nós chegamos perto do irmão lá, que era o pai dele, que me olhou a primeira vez. No que eu olhei para o irmão, já estava na comunhão, o Senhor me revelou uma palavra que eu tinha escutado no domingo na igreja, que falou assim: te farei cativo, te levarei preso, mas para você precisa estar ali para que faça a minha vontade. O Senhor me lembrou essa palavra na igreja e falou para mim: você está aí porque você tem que dar esse recado para ele. Ou seja, eu passei essa parte para ele. E o Senhor me deu a sabedoria, o Senhor me orientou, me falou que eu tinha que passar para o irmão. E eu entendi que eu fiquei naquilo tudo, como na prisão, né, irmãos? Eu fiquei ali, não podia fazer nada, até o irmão, o rapaz abrir lá, esperar e tudo isso acontecer. Aí eu olhei para o irmão e falei: irmão, eu tô aqui, sabe por quê? Por conta de você. E ele falou: por mim? Por quê, irmão? Que era o pai do rapaz, que falou que era o filho dele que estava olhando o carro. Por isso que eu achei que era a versão do irmão mais nova. Eu tô falando com toda a verdade que isso aí, meus irmãos. Eu falei: mas parece aquele rapaz, mas parece que ele tá mais novo, a versão mais nova dele. Aí eu falei: eu tô aqui para te passar uma parte. Ele falou: o que, irmãos? Ó, assim diz Deus. Passei para ele, irmão, aquela parte, que eu não vou falar para os irmãos aqui. Tudo isso aqui, de eu estar aqui, é por conta do irmão. Deus seja louvado. Passei a parte pro irmão, não perguntei nada, só fiz a vontade de Deus que o Senhor me mandou, né? E aí o irmão lá lubrificou o negócio, colocou o fusível lá no lugar e tal. Eu falei: e aí, irmão, quanto que foi? Ele falou: olha, esse valor não é comigo, né? Que isso aí é o filho do irmão. Esse valor não é comigo. Esse valor é na outra parte ali. Aí vem uma senhora, falou: e aí, já terminou? Eu falei: terminei. O que você fez? Ele falou: ó, eu só encaixei um fusível ali que estava solto, fiz a lubrificação dos vidros, foi isso. Foi isso que você fez? Eu fui. Aí o irmão me saudou com a paz de Deus, eu saí com a senhora. Cheguei lá, olhei no meu... Enquanto ela estava fazendo as contas lá, eu olhei no meu banco, eu tinha R$21 e 40 e poucos centavos. Ele olhou para mim e falou assim: ó, o seu serviço aqui vai ficar em R$20. Eu falei: R$20? Tá bom. O senhor prefere Pix ou prefere no cartão? O cartão é mais rápido, né? Eu falei: não, então no cartão. Ou foi no Pix? Não, foi no Pix, irmão, perdoa. Ela falou no Pix que não cobrava, né, dela lá. E assim, meus irmãos, Deus fez essa obra, né? Falou para mim não preocupar, fica tranquilo que eu não era nada. E o que eu tinha ali, irmãos, foi o que precisou. Mas eu precisei estar naquela parte ali, meus irmãos, para falar para o irmão a palavra, a mensagem que Deus mandou, aquela parte que Deus mandou. E estou dizendo que Deus é bom, meus irmãos. Estou dizendo que Deus é maravilhosamente bom na nossa vida. Então, irmãos, fica essa reflexão dessa obra para os irmãos. Pede a Deus e dar-se-vos-á, mas pede e vai congregar. Procura aí no nome do Senhor Jesus uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. E se você está em outro país, meu irmão, provavelmente tem essa igreja aí também. É Congregação Cristã, ou se você está eu não lembro, eu sei que vários países também escutam essa obra. Se você está, vamos dizer, na Rússia, vamos dizer assim, Congregação Cristã na Rússia.
Se você está na Argentina, muitas pessoas escutam Congregação Cristã na Argentina, Congregação Cristã no seu país. É uma igreja que as irmãs põem um véu na cabeça. É só você procurar aí no seu país, aonde tem. A igreja é tudo padrão. Ela é pintada de cinza, um cinza às vezes mais clarinho, um pouquinho mais escurinho às vezes, não tão escuro, mas assim, é tudo de cinza. Só você procurar Congregação Cristã e o nome do seu país, no seu país. É essa igreja. Lembrando que essa obra, lembrando que esse canal não tem nada a ver com essa denominação. Ninguém pediu para dizer nada. Eu sinto a felicidade de contar essa obra e te convidar a participar no nome do Senhor Jesus de um culto. E não só apenas um culto, mas para você ir congregar, pode deixar o seu dinheiro na sua casa. Lá ninguém pede dinheiro, não tem dízimo. Não, irmãos, fica tranquilo. Se o Senhor tiver que te pedir, ele vai te pedir no seu coração. Louvado seja Deus. Fica tranquilo, meus irmãos. Também não sou porta-voz dessa denominação, não falo o nome dela. Ninguém pediu para dizer nada. Eu sou um irmão, um servo de Deus, na verdade, que toco a vida e o Senhor me colocou para contar as obras que Deus faz na minha vida. Eu também não sabia que era para contar. Por isso eu peço você, se você puder compartilhar, no nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas possam entender e saber que o nosso Deus está vivo em nosso meio. Faz as obras, é o mesmo Deus de ontem, que estava junto com os discípulos, né, que o Senhor Jesus fala, quando vocês pedem para ver o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Então é o mesmo Deus que andou no meio dos discípulos, que anda em nosso meio, que nos ajuda. Tem obras aí, acho que chama playlist, maravilhosa, tudo verdade, meus irmãos. Tem meu telefone aí, se um irmão quiser entrar em contato, eu atendo através do WhatsApp, tá? Os irmãos entram através do WhatsApp, manda sua mensagem se quiser, fala seu relato se quiser. Se Deus tocar também de colocar uma obra que o irmão ou a irmã quiser contar aqui também, irmãos, eu posso colocar também, mas o irmão tem que colocar, dizer para mim no áudio que está postando essa obra no canal Obras de Deus. É isso aí, meus irmãos. Eu preciso que você me autorize a postar a obra. Louvado seja Deus. E se você sentir de postar, falar alguma coisa, por favor, omita nome de pessoas, omita nome de lugares, porque nós, servos de Deus, não estamos aqui para mentir, não estamos aqui para envergonhar, não estamos aqui para desfazer de ninguém. As obras que eu conto aqui, eu não digo que as obras são feitas através de irmãos da comum. Não, irmãos, eu não falo. Não falo, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui para falar de ninguém, para citar ninguém, de forma alguma, entendeu? E se alguém se sentiu aí de alguma forma ofendido, tem meu WhatsApp aí, eu vou colocar novamente, principalmente nessa fala aqui. Se quiser entrar em contato através do WhatsApp, tá? Esse canal não é feito para ser reconhecido, ter reconhecimento, ou ter conhecimento, ou ser elevado. Não, é um canal para contar obras do Senhor. Então eu peço aos irmãos que compartilhem, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Assim nós vamos, com a ajuda de Deus, irmão, nós vamos vencendo. Nós vamos vencendo as barreiras, os boletos, né? Louvado seja Deus. Lutando, irmãos, para pagar em dia e adiantado, irmãos. Lutando, irmãos. Irmãos, nós somos um pelos outros, irmãos. Muitas das vezes pode ser que Deus te coloque no coração de ajudar alguém, irmãos. Ajuda. Dá com uma mão que a outra não veja. Eu já contei de ajudas que eu fiz, que o Senhor deu de fazer, mas porque o Senhor mandou contar essa obra. Porque eu sei dessa parte. Dá com a mão direita que a sua mão esquerda não saiba, irmãos. Mas o Senhor colocou para contar. Os irmãos perdoam aí. Não quis reconhecimento. Não. Toda a obra aqui, todo louvor, toda honra é de Deus, é do Senhor. Que olha para mim, irmãos. Que eu já estou ali com carinha. Já estou com o rosto quase de 50, irmão, 50 aninhos aqui, com a graça e a misericórdia de Deus. Esses dias caiu minha ficha. Irmãos, eu tenho menos idade, mas eu já estou com expressão de quase 50 já, ou 50, 52, até 52 anos já falaram que eu tinha. Então, irmãos, para toda honra e toda glória seja dada a Deus. Toda honra e toda glória. Irmão, perdoa. E se quiser falar comigo aí no WhatsApp, só mandar a sua mensagem, assim que eu puder eu vou ouvir, vou responder, assim como os que já têm mandado, têm falado, eu tenho escutado, tenho respondido. Louvado seja Deus. E com a ajuda de Deus nós vamos caminhando, irmãos. Com a ajuda de Deus, vamos ajudar os irmãos. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente escuta obras lá, que o irmão está passando necessidade, dificuldade, às vezes é de alimento, e o Senhor fala no nosso coração, ajuda, leva, entendeu? Pode fazer você sua obra avulsa.
chama obra avulsa, não precisa do aval de ninguém, irmãos. De ninguém, porque o Senhor não precisa do aval de ninguém para fazer obras. Obras que a gente nunca nem imagina. Às vezes a gente está dormindo, está sendo livrado. Às vezes a gente está dormindo, o Senhor está nos ressuscitando, irmãos. Irmão, tem obra aí que eu não conto. Tem 2 ou 3 obras que eu não conto, irmão. E outras eu conto, quando o Senhor dá a contar, irmãos. Então, irmãos, sem mais delongas, o irmão perdoa esse áudio muito grande. Que o nome do nosso Deus, o nosso Senhor, seja hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, meus irmãos, clame a Deus por sua casa, apresente em oração, apresenta a sua família, apresenta a sua esposa, seus filhos, profetiza, alabassuri abaias, profetiza, glórias, alabassuri andalaias, glória a Deus, profetiza as bênçãos na sua família, nos seus filhos, na vida dos seus filhos, glória, xalá, xaraias, profetize, irmãos, na sua vida, profetiza a paz de Deus na sua vida e saiba que quando vier, porque você pediu a Deus, o Senhor te ouviu, irmãos. Eu sempre fiz o Senhor deu direção muitos anos atrás de falar com as crianças, um gesto. Quando a gente pede, o Senhor está nos ouvindo, o Senhor nos dá, irmãos, e vai congregar para saber sobre a sua situação, sobre a sua vida. Convido-vos novamente. Se você não está no Brasil, procura a igreja chamada Congregação Cristã e aí a continuação nome do seu país. Aqui no Brasil é Congregação Cristã no Brasil. E aí no seu país vai ser Congregação Cristã e o nome do seu país. Tá bom, irmãos? Então fica esse convite. Eu tive que sair aqui meio às pressas, que eu também parei numa sombra aqui na porta de uma residência, num portão. Então tudo para a honra e glória do nosso Deus, irmãos. Essa obra é tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. Não é para minha glória, não é para minha honra. Eu já sou muito honrado de poder escutar a voz de Deus me orientando, me falando. Também sou homem, como diz o outro, né? Pecador. Preciso melhorar muito, irmãos. Preciso melhorar muito. Mas que viemos ficar, no nome do Senhor Jesus, na comunhão com Deus, irmãos, para fazer a vontade do Senhor. Que muitas das vezes a vontade do Senhor, meus irmãos, não é a vontade do nosso próximo, é a vontade de Deus, é do Senhor para a nossa vida. E muitas das vezes nós vamos precisar repreender, às vezes um irmão aqui, outro ali, que seja em amor, irmãos, servindo a Deus em amor. Irmãos, então sem mais delongas, que o nome do nosso Deus seja hoje e eternamente louvado. Glória a Deus, essa é a obra, meus irmãos. Deus é bom.